O Arena no 7 está fazendo a cobertura aqui do Festival de Cinema do Cairo, que está na sua 46ª edição. Esse evento, vocês estão vendo a pirâmide ali, começou em 1976 e algumas interrupções ao longo da história. Ele se manteve como talvez o festival mais longevo da África Árabe, e ele é uma ponte entre o Oriente Médio e algumas nações africanas, principalmente nações africanas que falam árabe, que abraçam o Islã de alguma maneira. Tem sempre produções ligadas à cultura muçulmana, enfim, à fé muçulmana. Esse ano, o Nuri Bilge Ceylan, que é um diretor da Turquia, ganhador da Palma de Ouro para o Sono de Inverno, está no comando do júri. E o festival foi aberto por uma produção brasileira chamada O Último Azul, que ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim. A gente está na cobertura aqui até o momento dos concorrentes, são 14 ao prêmio principal, que é Pirâmide de Ouro, fazendo jus aqui ao Terra dos Faraós. É Once Upon a Time in Gaza, que é uma produção que acompanha a luta de sobrevivência do povo palestino. Acompanha a gente aqui no Arena e salve o cinema sob as bênçãos dos faraós. Você já ouviu falar em Ricardo Mariano? Ricardo Mariano era a voz que falava. Versão brasileira Herbert Richards. Quando eu era menino, lá no Complexo do Alemão, lá no Morro do Adeus, eu gostava de escutar um programa do lado da minha madrinha, do meu padrinho, que era a Rádio Relógio, com Você Sabia. Quem falava era justamente Ricardo. Olha, apareceu a minha luva, obrigado, diretora Bia Moço. Era justamente Ricardo Mariano. E ele falava assim: Você sabia? A audição do morcego é maior do que a audição do elefante. Essa informação agora que eu vou dar para vocês é mais preciosa, ainda vou fazer alguém sorrir do outro lado. Você sabia que os 3 maiores construtores de pirâmides da humanidade foram Kelps, Khafre e Miquerinos? Pois é, nesse hall de informações, o senhor Ricardo Mariano uma vez falou: o cineasta brasileiro responsável pela consolidação da modernidade, da produção e da realização de filmes no Brasil é Nelson Pereira dos Santos, que representa o país no exterior com uma leva de filmes de enorme sucesso, como Tenda dos Milagres, Jubiabá. Mas é o lado do prazer, né? Que eu gosto de fazer filme. Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse, ou muitos filmes como esse, possa contribuir para raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificar. Mas o que me move mesmo é a vontade de filmar. Quando o seu Ricardo falou aquilo, e foi pouco antes de um programa que eu adorava, que era Falando de Cinema com Adolfo Cruz, onde se ouvia fale mal, mas fale do cinema nacional. Eu fiquei encantado para conhecer a figura de Nelson Pereira dos Santos. Exatamente 20 anos atrás eu tive a honra de escrever um livro sobre ele, ou com ele, que se chamava Meu Compadre Cinema, Sonhos, Saudades e Sucessos, um livro que eu fiz para a editora Cadernos Cine Academia, que organizava um festival internacional em Brasília. O Nelson, que faz muita falta, que serenou em 2018, numa época que ele já havia sido consagrado como imortal da Academia Brasileira de Letras por toda a sua relevância na adaptação de grandes obras literárias, em especial Graciliano Ramos, de quem adaptou Vidas Secas e Memórias do Cárcere. O Nelson acabou entrando ali como um pilar das letras do país. E eu tô falando essa história do Nelson aqui para vocês por uma razão muito simples, para fazer uma arena muito doido. Vocês sabiam que o Nelson foi o único diretor coroado com uma menção numa lista que a revista IndieWire, uma espécie de bíblia do audiovisual, acabou de publicar, fez essa publicação em agosto, fazendo uma espécie de enquete com críticas e críticas do mundo todo para definir os 100 maiores filmes da década de 70, uma década
crucial para conflitos estéticos e políticos vivenciados pelo cinema. O Arena de hoje vai fazer uma discussão muito interessante, relembrando toda a grande produção da década de 70. Nossa pergunta de hoje é: listas, fazê-las ou não fazê-las? Qual a importância das listas cinematográficas? Roda a vinheta! Eu trabalhei com um grande jornalista no Jornal do Brasil, que era Lula Branco Martins, que ele tinha mania de listas. Ele tinha uma coluna na revista de domingo em que ele publicava listas exóticas, por exemplo, sambas que viraram populares no país inteiro, animais que se tornaram folclóricos do imaginário nacional, como o macaco Tião, as balas que marcaram época nas bombonières do país. Aquelas estranhíssimas enquetes feitas pelo Lula Branco traduzem a relevância que as listas têm. Tem muito teórico, muito crítico de jornal ou da própria academia que refuta a relevância dessas seleções, desses top 10, do ponto de vista mais teórico. Porém, um bom top 10, ele é uma provocação para que cinéfilas e cinéfilas do mundo inteiro possam descobrir ou redescobrir manifestações artísticas. A lista da IndieWire, ela deu uma grande prenda para o cinema brasileiro ao incluir o filme Como Era Gostoso o Meu Francês. Este ano, um dos talentos por trás desse longa-metragem, Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, grande cineasta e poeta, completou 80 anos, e ele contou umas histórias muito legais pra gente sobre o papel aguerrido do Nelson de, no meio da ditadura militar, a gente está falando ali de 70 para 71, fazer uma grande narrativa nas raias ali da alegoria sobre a questão da antropofagia. No filme, os tupinambás acreditam num antigo ritual que, devorando os colonizadores, eles podem adquirir seus poderes e suas sabedorias, principalmente em relação à utilização da pólvora e do manuseio de canhões. E vai parar um francês ali, interpretado por Aduino Colaçante, que acaba virando alvo da paixão de uma jovem interpretada magnificamente por Ana Maria Magalhães, uma grande atriz que viria a se tornar também uma diretora de peso, influente sobretudo no registro documental. O Nelson é um cineasta que trafega por diversos momentos da história do cinema brasileiro a partir de 1955 com seu Rio 40 Graus. Ele foi um grande cronista das nossas gentes. Isso se expressa em filmes como, por exemplo, Rio Zona Norte, Estrada da Vida, sobre a dupla Milionário e José Rico, e principalmente sobre o filme que eu considero a obra-prima dele, O Amuleto de Ogum, que foi premiado com o Troféu Kikito no Festival de Gramado de 1975, que significa 50 anos de uma consagração histórica. O Nelson concorreu múltiplas vezes no Festival de Cannes, concorreu múltiplas vezes no Festival de Berlim, e ele ganhou um prêmio da crítica nos anos 80 na Croisette por Memórias do Cárcere. A lista da IndieWire acaba fazendo com que a gente resgate o legado cinéfilo de realizadoras e realizadores do porte de Nelson Pereira. Seu burguês vive como um burguês, vai morrer igual um burguês. Listas, fazê-las ou não fazê-las? Eu acho que o primeiro ponto aí, se a gente for partir para um lado negativo, ver o copo meio vazio, seguinte,
É muito estranho quando você avalia uma lista da IndieWire e encontra em primeiro lugar All That Jazz. Inequivocamente, Bob Fosse fez um dos maiores musicais da história do cinema. Ganhou a Palma de Ouro para isso. Roy Scheider tem uma interpretação majestosa no papel de um coreógrafo que se encontra às portas da morte pelo excesso de estresse na preparação de um musical. A morte é encarnada magistralmente por Jessica Lange nesse filme, que teve uma carreira assim, impecável nos Oscars e nas bilheterias, consagrando Bob Fosse como um grande realizador. Ele já tinha no currículo ali dois filmes antológicos, o Cabaré e Lenny, que é um dos filmes da minha vida com Dustin Hoffman. Tem Star 80 depois, enfim. É um artista que sai do teatro consagrado e se reinventa no cinema. Apesar de todas essas proficiências, é muito estranho pensar que um filme como All That Jazz ofusque, por exemplo, marcos do Akira Kurosawa dessa época, pensando, por exemplo, Versusa lá, ou o Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, ou, por exemplo, se a gente parar para pensar em outros marcos da história do cinema, a Marcorde, por exemplo, do Fellini, é da década de 70. Essas incongruências das listas, elas não depõem contra elas tornam elas mais saborosas, porque elas criam uma fagulha justamente para a gente tentar repensar por que certos filmes foram alçados a uma categoria tão relevante e outros foram esquecidos, como, por exemplo, foi o caso de Rocky, um lutador. Eu vi Rocky dublado por André Filho e eu sei a sua excelência. Até logo, cara amassada! Tô com vontade de quebrar o teu dedinho. Falar da presença de um filme de Nelson Pereira dos Santos numa lista dos grandes clássicos do Brasil que ecoaram pelo mundo ali entre 1971 e 1979 me faz uma provocação de entender a ausência de certos títulos de peso, como, por exemplo, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, um campeão de bilheteria com cerca de 5 milhões e 400 mil ingressos vendidos, com Reginaldo Faria no seu apogeu. Por que esse filme que foi para o Festival de Taormina, na Itália, por exemplo, não entrou? Um outro marco que eu citaria dessa época é A Dama do Lotação, de Neville de Almeida, que confirmou o que Dona Flor e seus dois maridos já haviam apontado lá em 76, que é o apelo de público da Sônia Braga, que mais recentemente se provou uma atriz ainda intensa, inquieta, ao protagonizar Aquários, de Kleber Mendonça Filho, e aparecer com ele de novo no Bacurau, que é um filme, assim, um dos filmes mais importantes do Brasil nos últimos anos. Eu citaria ainda, por exemplo, um filme brasileiro muito injustiçado da década de 70, que foi destroçado pela ditadura militar, que é O País de São Saruê, documentário com ecos místicos de Vladimir Carvalho, um gênio da não ficção que serenou em 2024. Eu acho que nessa luta eterna que a gente briga para manter o nosso cinema vivo lá fora, a participação de um artesão autoral como Nelson, numa lista do relevo da enquete da IndieWire, consagra a presença latino-americana nas telas do mundo e faz com que a gente queira redescobrir o que grandes vozes autorais como a dele deixaram de legado para o mundo. E eu chamo a atenção para um grande realizador que na década de 70 fez um dos grandes filmes da sua carreira, que é Carlos Diegues, que nos deixou no início desse ano e que fez o brilhante Chica da Silva. Não por acaso, o Festival de Cannes deste ano, em maio, exibiu cenas do Chica da Silva no documentário Para Vigo Me Voe, de Karen Harley e Lírio Ferreira, um filme que foi exibido recentemente agora no Festival de Gramado e saiu de lá com uma menção honrosa pela sua
força de resgate de memória e pela sua melíflua montagem. Vou botar a minha luva porque eu vou entrar num terreno espinhoso agora. Quem vence o Arena de hoje será a relevância das listas cinematográficas. Por favor, conheçam essa lista da IndieWire, desbravem as suas escolhas, relevem as suas faltas, as suas ausências, reverenciem as suas ousadias. As listas existem para gerar combate. Eu tenho combates homéricos com meu irmãozinho mais novo, Gustavo Valente, que fez um programa lindo recentemente no Momento Crítico, celebrando um grande cineasta brasileiro que apareceu nos anos 70, mas se consolidou ao longo dos 80 e 90, que é o Hugo Giorgetti. Ele falou dele ao celebrar o filme Boleiros. Eu gostei muito desse trabalho do Gustavo. O Gustavo fez uma cobertura muito bacana em Veneza, pesquisando as novas vozes autorais, vozes essas que a gente pode perfeitamente elencar numa enquete de quais são as diretoras, ex-diretores e os diretores de maior relevo da contemporaneidade. Aliás, sempre que um grande festival termina, a própria IndieWire promove uma enquete internacional dos melhores filmes do mundo todo. Isso é bem comum. Eu, por exemplo, incluiria 2 grandes filmes espanhóis, Não Haverá Paz para os Malvados, de Enrique Urbizo, e incluiria o magistral O Espírito da Colmeia, de Victor Erice. Dedico esse programa a Jorge Pereira Rosa, um grande fã do Sr. Erice, editor do site, revista eletrônica www.c7cinema.net. A gente termina esse Arena no 7 deixando para vocês, como dica, uma atenção redobrada nas linhas de quadrinhos que a Mitos Editora está trazendo para o Brasil, principalmente os álbuns de Juiz Dredd, personagem que foi imortalizado no cinema por Sylvester Stallone, num filme de 1995, filme esse que eu vi 18 vezes, 13 vezes em sala grande, e eu tenho probleminha. E ele foi também vivido por Karl Urban, mais recentemente, num filmaço, aliás, de 2012. Atenção aí para o trabalho da Mitos, que é um trabalho memorável. Atenção ao trabalho aqui do Império 7x7, do qual a Arena faz parte, ao lado de uma série de outros projetos. Deixe seu like, deixe sua sugestão, aponte aí os seus futuros combates. Eu tô aqui para a guerra. Salve o cinema!